Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz e Caridade Santa Cruz para mais uma noite de estudo. E agora nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e a lição é de número 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraça. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quanto as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus e amigos espirituais, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, e te pedimos, Senhor, por toda a humanidade e por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua caminhada, que a Sua luz e a Tua glória possam ampará-los. Te pedimos também, Senhor, pelo expositor da noite, para que ele possa ser envolvido pelos amigos espirituais, trazendo para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua luz e a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. E agora, nós passamos a palavra ao expositor da noite. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente, não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente, não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Andar, cair sem medo de novamente machucar seu coração, pois o amor é mais. O mal que vem e tenta desviar dos pensamentos que me fazem progredir. Já não sou mais criança, já posso até escolher o que é melhor pra mim, tomar decisões. Ei, ei, tendo a alma jovem, vou seguir em frente, não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente, não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Tendo a alma jovem, tendo a alma jovem, tendo a alma jovem, tendo a alma jovem. Obrigado. Olá, meus queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. É com muita alegria que nós iniciamos esse estudo e agradecemos imensamente o convite que nos foi feito. Eu sou Rafael Câmara
estou aqui como um dos representantes do grupo que atua, um grupo que tem por objetivo evangelizar através da arte. E é justamente sobre a arte espírita que será o tema do nosso estudo, da nossa explanação de hoje. Primeiramente, é preciso que a gente reflita sobre esse momento turbulento e transitório pelo qual nós estamos passando. Esse momento de isolamento social, em busca por preservar a nossa saúde e a saúde dos nossos semelhantes. Nós sabemos que ficar isolado, não partilhar do convívio com outras pessoas a quem temos afeição, é muito complicado. E muitas vezes nós nos sentimos solitários, nós nos sentimos melancólicos, principalmente quando entramos em contato com notícias que são penosas, que são complicadas, difíceis de serem digeridas. Mas nesse período, muitas vezes nós recorremos, por exemplo, a uma obra literária para que a gente pudesse preencher o vazio das horas. Em outros momentos, nós buscávamos canções que faziam parte do nosso gosto popular ou que atingiam profundamente a nossa alma de uma maneira tão sensível, tão delicada. Em determinados momentos, nós procurávamos espetáculos teatrais dentro das plataformas digitais ou mesmo o acesso a filmes e séries para que nós pudéssemos nos entreter. Isso fez com que o período do isolamento social se tornasse menos solitário, menos penoso, e os nossos corações puderam ser acalentados, puderam ser pacificados, mesmo diante desse processo tão turbulento. Isso faz com que a gente perceba o poder incrível que a arte possui. Sem falar, é claro, nos momentos em que nós podemos estreitar os laços, mesmo que à distância. Os noticiários falavam, principalmente lá no início da quarentena, sobre artistas que promoviam verdadeiros shows nas varandas dos seus apartamentos ou nas suas casas, o que fazia com que os vizinhos pudessem ter alguns momentos de entretenimento, diminuindo a solidão. E assim, os corações desses indivíduos eram acalentados, eles estabeleciam vínculos com outras pessoas ou reafirmavam vínculos com seus vizinhos, com seus entes queridos, mesmo no mais caótico dos cenários. Então, a gente pode perceber que a arte, ela tem uma função terapêutica, uma função de nos auxiliar em diversos momentos complicados da nossa existência. Aliada à doutrina espírita, ela pode e deve ser utilizada como uma ferramenta de transformação do indivíduo, buscando principalmente nesse período a renovação da nossa fé e da nossa esperança em dias melhores, diminuindo assim a carga negativa que a gente vem sentindo por entrar em contato com notícias ou com situações complicadas. Então a gente pode perceber que a arte, ela faz parte da sensibilidade da nossa alma. De certa maneira, nós podemos dizer que a arte é o que nos torna humanos, porque justamente ela faz esse apelo à nossa sensibilidade, à nossa emotividade, para que a gente perceba a natureza, as leis divinas, de uma forma diferenciada, de uma forma transcendente, como se a gente pudesse perceber a atuação do Criador nas nossas vidas através dessa sentimentalidade, dessa imaterialidade que a arte é capaz de provocar, mesmo que por alguns instantes, porque nós conseguimos enxergar um pouco além da materialidade transitória
em que nós nos encontramos. E, de certa forma, ela realmente faz com que nós nos sintamos e nos percebamos como seres humanos. Basta observar que, ao longo da trajetória da humanidade, a arte sempre se fez presente, mesmo lá no período dos homens primitivos, dos primeiros seres humanos. O que tornava esses indivíduos os primeiros seres humanos, os primeiros Homo sapiens? Segundo o conhecimento científico, diz-se que nós, lá no início da nossa caminhada evolutiva, nós conseguíamos, é claro, fazer o fogo e com isso nós cozinhávamos os nossos alimentos. Nós tínhamos a capacidade do plantio, isso fez com que a gente desenvolvesse um grau de consciência que estava mais distante dos animais e de outros parentes primitivos. Mas há outros dois elementos peculiares que mostram que o nosso grau de consciência havia ultrapassado um pensamento rudimentar dos outros animais. E é principalmente o fato de que nós enterrávamos os nossos mortos, o que demonstrava uma ideia de que existia algo além da matéria e que, principalmente, aquele indivíduo que fazia parte de uma comunidade, ele precisava ser homenageado. Então, isso também demonstrava uma consciência que nós tínhamos da nossa finitude material, mas há também um outro elemento muito importante. Os primeiros homens primitivos, eles produziam arte. Então, quando a gente vislumbra lá a arte rupestre, que é feita nas cavernas, aquelas pinturas que, ao nosso olhar, são bem rudimentares, né? As pinturas dos nossos antepassados, a gente consegue notar que havia ali uma busca por se relacionar com os seus semelhantes das gerações futuras. Através daquelas pinturas, era possível demonstrar a cultura, a sociedade, os conhecimentos, as ideias que existiam e que precisavam ser repassadas para as futuras gerações. Além disso, é claro, muitas formas artísticas buscavam também demonstrar esse sentimento sobre a ideia de que nós somos fruto de uma força superior, a algo muito além de nós mesmos, a algo, uma força superior que não envolve apenas a nossa visão material da vida. A gente consegue perceber isso principalmente não só nas pinturas que eram feitas, mas também através da contação de histórias, através das ritualizações e encenações que eram feitas em homenagem a esse divino, a essa conexão com a divindade ou com as divindades que eram cultuadas. Sim, porque embora nós tivéssemos essa busca pela conexão com o divino, nós ainda não entendíamos muito bem, e até hoje não entendemos, na verdade, mas nós não entendíamos muito bem o que seria essa força superior. Então, nós acabávamos por acreditar que as forças da natureza, que eram hostis muitas vezes, que eram terríveis, mas que também eram sublimes, que essas forças da natureza seriam manifestações de divindades. E assim, a gente buscava uma ligação com essa força superior através da arte. Por isso, nós contávamos histórias, pintávamos e fazíamos ritualizações e encenações. Dando um pequeno salto no tempo, a gente pode, inclusive, abordar a relação que os gregos tinham na antiguidade clássica com a arte. E embora
a gente precise separar e ressaltar as devidas diferenças entre o ser humano primitivo e, é claro, o desenvolvimento da cultura grega e romana, a gente consegue notar que eles também acreditavam nessa conexão com o divino através da arte. Os gregos antigos acreditavam que havia divindades responsáveis pelas manifestações artísticas, as chamadas musas. E o que elas faziam? Elas inspiravam os artistas, fazendo com que eles entrassem em uma espécie de transe. E assim esses artistas conseguiam criar as suas obras fantásticas, que por sua vez inspiravam o seu público, partilhando com eles então uma multiplicidade de emoções, de sentimentos, de reflexões e de ideias. Então, de maneira metafórica, nós podemos dizer que todos nós somos artistas porque nós entramos em contato com a arte em todos os momentos. E isso é um dos pontos que nos torna humanos, como nós já dissemos. Pegando carona em um texto criado pelo amigo Fábio De Luca, do canal Amigos da Luz, nós recebemos a cada encarnação um figurino, que é o nosso corpo físico, onde as costureiras do espaço vão montando a melhor roupagem que compõe o personagem que nós estamos vivendo hoje. Embora nós costumemos agir com bastante improviso no palco da existência, nós temos um roteiro a seguir. E esse roteiro foi construído pelos roteiristas do além, para que a gente consiga brilhar a nossa luz, fazer com que as nossas potencialidades sejam demonstradas no palco da existência. Como seres de alma sensível, nós conseguimos, em certos momentos, captar a essência do maior artista de todos os tempos, o modelador do universo. E assim, sendo tocados por Deus, a gente consegue demonstrar a potência e a magnitude da natureza e das leis divinas. Quando nós estudamos sobre arte, principalmente sobre a construção de poemas, nos é explicado a diferença entre poesia e poema. Poema, basicamente, é a construção material e escrita, muitas vezes carregada de rimas e de metrificações, não é? É a construção daquilo que o artista conseguiu produzir através da inspiração que ele recebeu. Então, de certa forma, nós podemos dizer que a poesia é que é a verdadeira essência da arte. Costuma-se dizer que tudo é carregado de poesia. Ao observar alguns fenômenos da natureza, ao se encontrar admirado diante da magnitude da obra da criação, o artista ele consegue se sentir inspirado, então ele é tomado de poesia e assim ele consegue produzir as suas obras. Então todas as manifestações artísticas, de certa maneira, estão repletas de poesia, porque a poesia é essa sentimentalidade, é essa inspiração, é essa transcendência que faz parte do nosso ser, da nossa constituição, no sentido emocional, afetivo e principalmente espiritual. Quando nós observamos, então, algo que nos causa espanto, admiração, surpresa, nós podemos, então, entrar em contato com o nosso eu interior e, assim, produzir as diversas manifestações artísticas. Não só isso, muitas vezes nós somos inspirados pelos nossos companheiros do além para que a gente também consiga produzir uma obra de arte que vai acalentar e que vai auxiliar um grande número de pessoas. Ligam-se os átomos. Eis
um universo, montado sobre essa parte menor, como a poesia é feita em cada verso, parte menor de uma inspiração maior. Um elemento químico, o hidrogênio, a um outro igual ao primeiro se uniu. Aos dois, ligou-se logo o oxigênio. Dessa maneira, foi que a água surgiu. O tempo estático, a agir sobre o espaço, fez com que ocorressem outras ligações. Antes dos átomos, já havia passos do mundo físico em 1000 formações? De uma janela eternamente aberta, um dia alguém se pôs a contemplar. Pacientemente, esperou a hora certa de vir ao mundo físico habitar. Ele sabia que, tal como a matéria, seres humanos também se ligavam. Triste, chorou vendo tanta miséria nas várias guerras que assim os separavam. Elaborou todo um plano infalível, de assim plasmar todo o seu pensamento, buscando a ajuda de um ser mais sensível, ligando ao mundo do seu sentimento. Emancipado, sorvia do astral, tudo de bom que nesse estado havia, e ao retornar ao seu corpo carnal, só registrava em forma de poesia. Este poema que foi declamado pelo nosso amigo Silvio, cujo título é Ligações, esse poema foi criado pelo nosso amigo Ari Teodoro, um grande poeta espírita que traz sempre palavras tão belas que fazem com que a gente se sinta realmente emocionado. Ela exemplifica muito bem essa inspiração que a gente recebe e que, através dessa inspiração, a gente produz arte. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, eles também acreditavam nessa ideia. Em uma obra que não é espírita, mas que é intitulada Íon, Platão descreve um ensinamento do seu mentor Sócrates sobre as chamadas cadeias do entusiasmo. Imaginemos que uma pessoa escute as palavras declamadas pelo Silvio. E assim, ao ouvir esse poema, ela tenha descortinado um véu de sentimentos e emoções que seriam arrebatadoras. Assim, ela conseguiria abrir a sua mente e fazer reflexões profundas sobre a vida, sobre o universo, sobre a criação. Então, essa pessoa, nós podemos dizer que ela foi entusiasmada, pois ela recebeu uma corrente de sensações e ideias que vieram do artista que declamou o poema. Nesse caso, o nosso companheiro Silvio. E que, por sua vez, o nosso amigo também foi entusiasmado pela essência trazida pelo artista que produziu a obra, o nosso amigo Ari, que conseguiu produzir esse poema. E o que ele fez? Ele reproduziu aquilo que ele conseguiu captar da natureza, aquilo que ele conseguiu perceber da obra da criação, e que lhe foi transmitido pelos seres do outro lado da vida, que, no caso, para a antiguidade clássica, eram as chamadas musas. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que nós fazemos parte dessa cadeia de inspiração. E, principalmente, se nós buscamos artes edificantes, com certeza nós conseguiremos ser inspirados na nossa existência para a obra da criação, para o belo, para o bom. Nós, enquanto artistas, no sentido mais amplo do termo, nós conseguirmos, então, participar dessa verdadeira cadeia de eventos inspiradores. Não é à toa que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um convite muito especial feito pela espiritualidade amiga e que cabe muito bem aqui para representar a nossa fala, porque nós não imaginamos que a espiritualidade utilize essa ferramenta a todo momento,
seja de maneira metafórica, seja de maneira literal. Então, lá no prefácio dessa obra magnífica, a gente vai encontrar o seguinte trecho: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. É por isso que a gente precisa ressaltar e defender o papel significativo da arte espírita, porque a arte espírita, ela resgata a essência da arte e lhe dá um propósito de auxílio na nossa evolução, espelhando aquilo que vem do alto. A gente precisa rogar, então, para que nós sejamos dignos de reproduzir, entusiasmados, essa grandiosidade com a qual nós entramos em contato. E é por isso que nós rogamos a Jesus e a espiritualidade que nós sejamos dignos, para que a gente consiga espelhar os seus ensinos e as suas ideias. Olhai por nós, Deus. Mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós. Olhai por nós, olhai por nós, Deus. Mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós. Mesmo escorregando, não cansamos de tentar. Já que nessa vida nós nascemos pra amar. Com a luz que irradia, fé, amor e união vou procurar. Na lição que foi deixada, tua verdadeira paz vou encontrar. Olhai por nós, olhai por nós. Mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós. Olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós, Deus. Mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós. Pais e filhos aprendendo sua história, sua vida os guiar. Pois a verdadeira prova é amar a cada um sem o julgar. Como a luz que irradia fé, amor e união vou procurar. Vou procurar. Na lição que foi deixada, tua verdadeira paz vou encontrar. Olhai por nós, olhai por nós. Mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós. Olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós. Mesmo sendo um tanto imperfeitos, olhai por nós.
quando nós falamos de Jesus emocionados, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos nos aproximando, estabelecendo uma conexão com esse mestre querido através dessa cadeia do entusiasmo que nós citamos anteriormente. Quando a gente produz alguma obra artística que é digna de representar a Jesus e aos seus ensinos, se essa obra é enobrecedora, se ela é moralizante, nós estamos evangelizando exatamente com um instrumento que o próprio Cristo utilizou quando ele estava encarnado na Terra. A gente não imagina, mas basta que a gente tenha uma percepção diferenciada para que a gente consiga notar que o Rabi da Galileia foi o maior contador de histórias que já existiu. Ou seja, ele era um artista da palavra que utilizava o cotidiano das pessoas como forma de passar as suas lições. Assim, ele garantia que as suas palavras elas encontrassem um terreno fértil no coração das pessoas para o desenvolvimento, o despertar e o desenvolvimento do amor. Jesus, ao contar as suas histórias, ele escolhia principalmente abordar a vida comum daquelas pessoas, das que estavam ouvindo o que ele tinha a dizer. Assim, ele tornava aqueles indivíduos protagonistas da história que ele estava contando, trazendo a profissão delas ou as ações do cotidiano para dali retirar lições e assim fazer com que aqueles indivíduos refletissem sobre a sua existência. E eles, assim, ao serem tornados protagonistas daquela história contada por Jesus, eles também tinham a possibilidade de se tornar protagonistas da própria história, da sua própria trajetória evolutiva. Não à toa, Jesus escolhia a melhor entonação para cada momento das suas histórias. Os gestos que ele escolhia eram sempre pensados para serem os mais adequados a representar aquela história. O ambiente que ele escolhia para a contação de histórias também precisava ser o ideal, chegando por vezes a subir no alto de um monte, tendo o sol como fonte de luz, ou subindo, por exemplo, em um barco, onde a multidão estava ali na areia sentada, e ele pudesse, assim, fazer com que a sua voz ecoasse por toda a praia para realizar o seu intento de evangelização daquela multidão que ficava deslumbrada ao ouvi-lo. As palavras de Jesus, então, elas têm sabor, elas têm cheiro, elas são repletas de sentimentalidades. Elas criam imagens palpáveis, sons que ressoam no âmago do nosso ser. Jesus, então, assim como nossa companheira Rosália Romão falou em determinado estudo, Jesus criava um espetáculo sinestésico para que as pessoas pudessem aflorar e reafirmar a sua fé e a sua esperança em dias melhores. Não só a utilização da contação de histórias, mas Jesus, em determinados momentos, também recitou poemas ou fez cânticos de louvor a Deus. Num momento bem emblemático, que é o momento da Santa Ceia, aquela que já foi reproduzida por inúmeros artistas em diversas pinturas diferentes, a gente vai encontrar Jesus repartindo o pão e o vinho com os seus discípulos, aqueles aos quais ele considerava seus irmãos, seus amigos queridos, com quem ele partilhava também ensinamentos particulares para que eles pudessem continuar divulgando a Boa Nova. Sabendo dos acontecimentos que viriam logo após a celebração da Páscoa, ele sabia
que estaria no momento derradeiro do seu desencarne, que aconteceu de forma tão injusta e tão turbulenta. Então, ele aproveita esse momento de celebração para que ele pudesse partilhar, estreitar os laços com aqueles discípulos que eram muito caros a ele. E também aproveita para reafirmar a sua ligação com Deus. Então, logo após a distribuição do pão e do vinho, após os diálogos, ele termina a noite cantando um hino de louvor a Deus, como era comum também nas tradições judaicas. Então, ele utiliza a arte como instrumento para pacificar aqueles discípulos, para entrar em comunhão com eles, para que eles pudessem estreitar os laços e ele também pudesse reafirmar essa ligação com Deus e reafirmar os seus propósitos sublimes. Então, não há dúvidas sobre o poder incrível possuído pela arte religiosa e pela arte espírita, obviamente, como uma parte dessa arte religiosa. Nós podemos citar outros exemplos que são retirados de obras espíritas, como, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, em que nós vamos encontrar um indivíduo, não é, bastante sentimental, mas com aqueles sentimentos bem complicados, entrando em contradição, buscando diversos conflitos diferentes com aqueles que ele considerava seus inimigos. Saulo de Tarso, o perseguidor de cristãos. Saulo, em certo momento, ele descobre que um dos cristãos que ele perseguia, na verdade, aquele que era o principal alvo das suas perseguições, Estevão, ele descobre que Estevão é irmão da mulher com quem ele pretendia se casar, Abigail. E após a sentença de morte de Estevão, pois no momento derradeiro, no momento próximo do desencarne, Abigail simplesmente declama um poema-canção. Vocês vão poder ter um gostinho dele agora. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que nunca secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Na paz ditosa e imortal. Assim como Abigail, os espíritos superiores também utilizam a arte
como função terapêutica, como função de despertar de consciências, em auxílio a todos aqueles que sofrem. Principalmente quando se encontram nas situações mais complicadas. O companheiro Paulo de Tarso, agora, antes Saulo, agora Paulo, no seu desencarne, quando ele recebe a sentença de morte e passa por um momento de tortura, ele é embalado por um cântico de vozes angélicas. Vozes essas que vinham dos prisioneiros que ele havia consolado no momento em que ele estava encarcerado, conforme foi relatado também no romance Paulo Estevão. No livro Boa Nova, ambos, Paulo Estevão e Boa Nova, são psicografias de Chico Xavier. Em Boa Nova, nós vamos encontrar no último capítulo a nossa querida Maria de Nazaré, que também, no seu desenlace, ela resolve, já na espiritualidade, visitar Jerusalém, a Galileia, seguindo os passos daqueles que se consideravam cristãos e que buscavam a Jesus. Em determinado momento, a sua atenção é voltada para um grupo de centenas de cristãos que estavam ali esperando o momento da sua sentença de morte, simplesmente por seguirem o carpinteiro de Nazaré. Então, ela se aproxima, Maria, de uma jovem que se encontrava aos prantos. E, ao perceber que a desesperança estava tocando o coração dessa jovem, ela resolve estimulá-la e diz o seguinte: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Então, aquela jovem, tomada por uma emotividade vibrante, mas diferente, porque era uma corrente vitalizante, ela ergue a voz em um hino de profundo e enternecido amor a Jesus. E ela transforma as suas amarguras, as suas dores, em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Os outros prisioneiros, também cristãos, são consolados por esse cântico da jovem. E assim, juntamente com ela, eles aguardam, um pouco mais pacificados, eles aguardam o derradeiro momento do desencarne. E dirá, então, do romance Nosso Lar, de André Luiz. André, quando se encontra em Nosso Lar, quando ele chega na cidade, ele está bastante debilitado, bastante fragilizado, mas assim que ele chega ao quarto de hospital, em seu leito, ele ouve uma melodia que penetra o quarto, e essa melodia renova as suas energias, conforta a sua alma. Essa melodia, é claro, vinha de uma série de trabalhadores que realizavam as suas tarefas cantando. Sem falar, é claro, de um capítulo especial que fala sobre o campo da música, uma parte daquela cidadela espiritual que tinha como objetivo dedicar especialmente a celebração da arte elevada. Um comentário do Lísias, que é um companheiro que vai seguindo e orientando o André Luiz, ilustra muito bem essa ideia. Ele diz que essas músicas que aparecem, em Nosso Lar, elas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes. Após consecutivas observações, a governadoria da cidade reconheceu que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em Nosso Lar
sem esse estímulo de alegria. Nós conseguimos perceber, então, que a arte realmente ela tem essa capacidade transformadora. Por si só, sem falar especificadamente da arte espírita, mas a arte em si, ela já tem uma função terapêutica, se ela tem um propósito de elevação. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em um estudo recente, ela afirma que a arte nos ajuda a enfrentar os desafios de saúde que são perversos ou complexos, como diabetes, obesidades e problemas de saúde mental. Eles acrescentam que a saúde e o bem-estar, num contexto social e comunitário, eles se tornam mais amplos por conta da arte, porque ela oferece soluções que a prática médica comum até agora não conseguiu abordar de maneira eficaz. É fácil a gente perceber, por exemplo, essa função terapêutica quando a gente estuda a trajetória da psiquiatra Anísia da Silveira, que utilizava justamente esse instrumento para poder fazer com que os seus pacientes manifestassem as suas emoções e as suas ideias, e também para fazer com que eles se sentissem protagonistas da sua história. Isso fazia com que a saúde mental deles se tornasse menos complicada, mais suavizada. Então, esse estudo da OMS ainda faz outra colocação. Diz que desde o nascimento até o fim da nossa vida, a arte influencia a nossa saúde de maneira positiva, se nós temos contato com ela. Por exemplo, crianças pequenas que têm pais que leem histórias para elas antes de dormir, essas crianças, elas descansam melhor à noite. E elas têm também a sua concentração na escola melhorada. O seu foco de atenção é melhorado por conta da leitura dessas histórias. Entre os adolescentes que vivem em áreas urbanas, principalmente áreas onde há um índice grande de violência, a educação com base na dramaturgia, por exemplo, pode ajudar esses jovens a tomar decisões mais responsáveis, melhora também a autoestima deles, o bem-estar e reduz a exposição e a reprodução dessa violência. Mais tarde, pensando já em outra fase da vida, a música também pode apoiar a cognição de pessoas, por exemplo, que sofrem de demência ou de esquecimentos, sendo que a prática do canto ela melhora a atenção, a memória episódica e a função executiva, aquela em que nós realizamos trabalhos comuns do dia a dia. Eu lembro, por exemplo, de um vídeo que fala justamente sobre essa capacidade de resgate da memória. Um senhor de idade, sofrendo de Alzheimer, já não reconhecendo mais os seus familiares, tinha como fórmula de resgatar seus sentimentos, de resgatar a sua memória afetiva através da música. Então, os seus familiares colocavam músicas que ele costumava ouvir e que ele gostava bastante, e assim isso fazia com que a sua memória, mesmo que momentaneamente, ela retornasse, e fazia com que ele ficasse um pouco mais tranquilo e reconhecendo, inclusive, aqueles que estavam à sua volta. Olha só que interessante. Então, a arte ela é capaz de fazer com que a gente enfrente as adversidades da vida. Ela é capaz de fazer com que a gente se sinta estimulado e a gente tenha as nossas forças renovadas quando a gente entra em contato com ela.
mente se esconda e se estranha e se tranca. Mas a dor é uma linha na página da vida que é escrita com o suor do teu trabalho e com a pena da união, da união, da união. Cantando ouvirás os ecos de um tempo que chegará. Seus medos se esvairão para longe, para nunca mais. Seguirás então na certeza de tentar ver em cada olhar a bela lição de que tudo é pra se cuidar. Agora sim, dê a mão àquele que chora, e então compreenderás os segredos do infinito a cada dia, cada hora. Tenha que o futuro é agora, para sempre envelhecer. Agora sim, dê a mão àquele que chora, então compreenderás os segredos do infinito a cada dia, cada hora. Tenha que o futuro é agora, para sempre envelhecer. Não há dúvida. A arte, quando ela é colocada com um propósito edificante, ela é verdadeiramente um instrumento do bem. Nós precisamos reconhecer isso e precisamos utilizar essa ferramenta, não só no nosso cotidiano, mas ela precisa adentrar a casa espírita, ela precisa adentrar os lares espíritas. É preciso que a gente retire os nossos preconceitos e as nossas visões deturpadas sobre o que significa arte. Não importa a manifestação artística se ela tem por objetivo transformar o indivíduo para melhor. Então, nós precisamos reconhecer e perceber que a arte precisa ser utilizada como instrumento de evangelização, como instrumento de cura, como instrumento de renovação da nossa vida, da nossa vitalidade. É preciso que a gente lembre também a fala do nosso irmão Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, em que ele faz a seguinte colocação: com o Espiritismo, a arte encontra novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que o Espiritismo estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas,
motivos inesgotáveis de inspiração. Então, chegará o momento em que o conhecimento espírita estará ao alcance de todos. Quando esse momento chegar, nós poderemos manifestar a nossa capacidade artística de uma maneira muito mais instigante, de uma maneira muito mais inspiradora, porque nós vamos estar em comunhão com Deus. Como nós ainda estamos nesse processo, que a gente busque artes que são verdadeiramente enobrecedoras. Que a gente esqueça, deixe de lado aquelas manifestações artísticas que não procedem do alto, que não recebem o aval e a inspiração de Jesus e dos seus emissários. E que a gente perceba que se a arte ela nos torna humanos, a arte espírita nos torna transcendentes, para que a gente cumpra o nosso papel como seres humanos, filhos de Deus. Para encerrar, eu deixo a vocês uma música muito inspiradora. Não consigo encontrar outra palavra. É uma música do grupo Que Atua e que foi brilhantemente interpretada pela nossa amiga Rosália Romão. Então, ela nos servirá como prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie a perceber que em toda parte existe arte e que nós também somos instrumentos do bem, nós também somos artistas a moldar e a auxiliar na obra da criação. Que assim seja. Dentro da paz, dentro de nós, habita um ser que se refaz e que constrói mundos bem justos. Se não